Sou Camila, sou psicóloga chegada nas artes e de tudo eu me disponho a fazer um pouco, o que me permite ter recursos artesanais na criação dos projetos terapêuticos singulares, das famílias, dos grupos, das pessoas que eu acompanho. Eu pretendo com esse vídeo falar um pouco sobre os usos do acompanhamento terapêutico em contextos críticos. Eu sinto que ao ser uma terapeuta que acompanha pelos trajetos, eu posso ser um pouco mais eu no encontro, me permitir que o que eu sinta também esteja em cena, e é isso que é o que eu mais posso contribuir com aquele que eu acompanho. A teoria se dilui na vida, e ali em cena a gente vê o quanto o ambiente é fator essencial para se produzir quem é o sujeito. Chamo de contextos críticos aquelas situações em que há a generalização da instabilidade e do sofrimento. Há territórios, ou melhor, modos de organização de territórios que produzem essa atmosfera de sofrimento, essa atmosfera crítica, como, por exemplo, a prisão, a pobreza, o genocídio, as exclusões devido a algum tipo de deficiência, ou até mesmo as próprias dinâmicas dos lares, das famílias. O meu trabalho, que é desenvolver o projeto terapêutico singular da pessoa que me chega, por exemplo, no consultório, é desenvolvido a partir da demanda da própria pessoa, num momento imediato. Então eu proponho aquilo que faça sentido na hora. E a partir daí a gente vai percebendo quais são as outras possibilidades que podem ser como auxílios para que a pessoa supere alguma condição, algum tipo de sofrimento. O projeto terapêutico singular se desenvolve em vários lugares. Na rua, na escola, no trabalho, no ônibus, no banco, onde quer que seja, a depender do que a pessoa precisa. Cada grupo que me chega no consultório, eu tento escutar da onde que vem o sofrimento e proponho ações que façam sentido imediatamente. Portanto, o projeto terapêutico singular é algo que se movimenta, como o acompanhamento terapêutico, sempre pelo percurso, a depender do que a pessoa precisa. Essa dinâmica de relação faz com que o projeto terapêutico mude conforme a vida. São os caminhos que percorremos balizados pelo desejo do sujeito. Sempre há desejo, às vezes muito baixo, às vezes alto demais, às vezes não dito, às vezes até maldito, mas sempre existe. O sofrimento perturba as pessoas em relação aos seus próprios desejos. Às vezes sentem alguma coisa e não sabem que isso é um desejo. Às vezes têm um desejo completamente fora da realidade. Às vezes não conseguem nem perceber que o que sentem são realmente desejos. A escuta e as sugestões são feitas com respeito, carinho e educação, para que o sofrimento vá ganhando outras palavras e ampliando o vocabulário do próprio grupo. Assim damos palavra às dores da pessoa e os destinos podem ser vivenciados com maior liberdade e autonomia, além de uma vitalidade típica dos momentos posteriores aos críticos, por dar uma sensação de capacidade e plenitude aos atores envolvidos após a crise. Quando a crise passa, tudo melhora. Para a gente entender o nível de sofrimento que chega, por exemplo, no consultório, e que é produzido por várias condições ambientais do nosso próprio mundo, do nosso próprio cotidiano, é só a gente lembrar de um dia de tristeza, em que é difícil de dar sentido a qualquer coisa, muito mais à própria vida. Os períodos críticos são os momentos em que essa sensação é acentuada e faz reverberar aquela frase de não, mas tal pessoa é desse jeito. E cristalizando o sujeito numa única posição, em um único lugar. O acompanhamento terapêutico, nesses momentos, pode servir para dar
uma leveza e um movimento, um caminhar por esses tantos territórios, por esses tantos lugares sociais e de todos as outras dimensões possíveis. A infância, a loucura, o exagero com as drogas, as comorbidades das deficiências, a velhice, a automutilação, o suicídio, podem ser, entre tantas outras, situações que expressam o sofrimento de um grupo. Normalmente, um membro grita com o seu próprio corpo e história as dores de todo um grupo. A potencialidade do acompanhamento terapêutico é a possibilidade de fazer falar a dor, quase que como um tradutor. Eu vou trazer 4 cenas clínicas no contexto do acompanhamento terapêutico, a fim de dar alguma ideia sobre o que isso significa em prática. Certa vez, no sistema prisional feminino, eu acompanhei a Maria, que na época ela teve gêmeos. E a fim de fazer cumprir uma lei que permitia que as crianças até 7 anos de idade ficassem sob os cuidados da mãe ou do pai, majoritariamente da mãe, caso elas não tivessem uma família estendida que pudesse ficar com a guarda delas. Então, a fim de não institucionalizar a criança, permitia-se que ficasse com a própria mãe, mesmo que presa. Então, a fim de fazer cumprir essa lei, a Maria ficou com os filhos dela por 2 anos no sistema prisional. E eles tinham consultas de rotina com o pediatra, só que ela não podia acompanhá-los, porque o juiz não permitia. Então, ela confiava na minha supervisora e em mim para fazer esse trabalho. E a gente acompanhava os meninos aos médicos. E a cada saída era uma diversão, era uma lição de liberdade, porque aquelas crianças não olhavam o mundo como qualquer outra. Para elas, um passeio pelo carro era muito mais do que só ir ao pediatra. Em uma outra situação, eu estava numa organização de contraturno escolar que promovia algumas oficinas com as pessoas com deficiência. A gente estava nesse dia em torno de umas 30 pessoas e uma das pessoas, um dos clientes, talvez o maior deles, ficou bastante nervoso e começou a correr e gritar. E todo mundo ficou com muito medo, inclusive eu. As pessoas começaram a correr e se esconder assim nas salas, fechando as portas e trancando as portas. E ele ficava correndo pela quadra, pelos lugares comuns. E daí, em um momento, a minha supervisora pegou uma cadeira e colocou no meio do caminho, em um lugar discreto. E eu fiz o mesmo. Dali a pouco, ele fez o mesmo, sentou do nosso lado. E todo o medo que eu sentia foi se transformando num carinho muito grande por ele, porque a gente pôde entender qual é que era a dor. Então ele estava precisando exatamente daquela calma discreta. E com tudo isso as pessoas foram saindo das salas e percebendo o mesmo. E a gente conseguiu dar fazer daquela situação uma situação muito legal. Outra vez eu estava na Colômbia e daí aconteceu, trabalhando com pessoas que sofreram os efeitos do conflito armado entre paramilitares e a guerrilha. E a gente, em um determinado momento, no intervalo de uma oficina, uma campesina veio falar comigo, me pediu ajuda para a lição de casa do filho dela. E a lição de casa consistia em inventar uma nova língua. Então inventamos, ela e eu, uma nova língua para o filho dela. Em outras férias, a gente foi para Campos de Jordão com um grupo de pessoas com síndrome de Down. E chegando na primeira noite, ninguém quis ir para a balada. Todo mundo quis ficar cozinhando, conversando. E pela roda circulava o violão e a palavra. E como qualquer outro grupo normal de amigos, a gente desfrutou de noites muito agradáveis. Concluindo, o acompanhamento terapêutico é quando o corpo vira setting. Ou em outras palavras, nas de Cecília Meirelles, no poema Canção da Tarde no Campo, ela diz:
Caminho do Campo Verde, estrada depois de estrada. Cerca de flores, palmeiras, serra azul, água calada. Eu ando sozinha no meio do vale, mas a tarde é minha. Meus pés vão pisando a terra, que é a imagem da minha vida, tão vazia, mas tão bela, tão certa, mas tão perdida. Eu ando sozinha por cima de pedras, mas a tarde é minha. Os meus passos no caminho são como os passos da lua. Vou chegando, vai fugindo. Minha alma é a sombra da tua. Eu ando sozinha por dentro de bosques, mas a fonte é minha. De tanto olhar para longe, não vejo o que passa perto. Meu peito é puro deserto. Subo monte, desço monte. Eu ando sozinha ao longo da noite, mas a estrela é minha. É isso, pessoal, que eu tinha para dizer. Tchau.